pessoal, Edu Elias aqui, mais um vídeo dos 100 dias de detecção de gases. E a gente tá, deixa eu abrir aqui, nem doente, vamos dizer assim, né? A gente pode parar, não é doença, mas é uma gripe aí que tá pegando todo mundo. Mas vamos lá pro vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre alarmes sonoros e visuais em detectores fixos. Entenda as diferenças entre os alarmes sonoros e visuais dos detectores fixos. Então, quando a gente pensa em segurança do trabalho e monitoramento de gases, os fixos, eles são muito aliados na planta industrial. Mas de nada adianta a gente ter um sensor, né, que ele detecta o perigo se ele não consegue avisar a equipe a tempo. Então vamos direto ao ponto. Como é que funciona? Quais são os tipos de alarmes sonoros e os visuais desses detectores fixos? Então vamos entender como que cada um deles salva vidas no dia a dia. E aí, o primeiro, a gente vai falar dos alarmes visuais, que a gente chama também de sinalização ótica. Vamos começar pela visão. Então, em ambientes industriais, o barulho das máquinas ele pode ser aí muito alto, ensurdecedor até. Mas é aí que entram os alarmes visuais. Eles servem para dar um alerta assim, imediato, mesmo que você esteja usando um protetor auricular, né? Ou às vezes até um abafador. Vamos lá, pessoal, desculpa, mas vamos seguir. Os principais tipos são os estrobos, né, e os giroflex, que são luzes de alta intensidade, normalmente de LED ou de xenônio, que piscam intermitentemente. Então, o que acontece? Elas são projetadas para cortar o ambiente e chamar a atenção, mesmo de quem está de costas para o aparelho. Tem as torres, aquelas torres multicores, né? Torres de luz, que são sinalizadores de multicor, seguem o padrão do semáforo. Então, verde, tudo normal, amarelo, laranja, alarme 1, atenção, o nível de gás está subindo, e vermelho, alarme 2, perigo, hora de evacuar, né? Hora de abandonar, na verdade, a área. Então, a posição desses alarmes, pessoal, vamos para aquela dica estratégica. A posição dos alarmes, ela tem que ser considerada. Eles devem ser instalados em pontos que são altos e livres de obstáculos para que eles fiquem visíveis em qualquer canto da planta, esses alarmes visuais. E aí tem a parte dos alarmes sonoros, que são o que a gente chama também de sinalização acústica. Então, se você estiver concentrado numa tarefa, olhando para o chão, para uma máquina, é aí que o alarme sonoro ele vai entrar em ação, porque não dá para ignorar esse alarme, né? Ele normalmente tem os alarmes de alta intensidade, 110 dB e assim por diante. A maioria dos outros ali são 90, 95, mas esses de alta intensidade realmente não tem como ignorar. Então, os detectores fixos, a sinalização acústica, normalmente ela é feita por sirenes ou que a gente chama de buzinas, né? Tem até um formato mesmo assim, de uma buzina de alta potência. E elas operam em frequências específicas para cortar o ruído de fundo do ambiente. Então, a gente tem basicamente duas configurações importantes. Tem aquelas que são as buzinas de tom único, que é um som contínuo, ou intermitente, que ele é padrão, para indicar uma emergência geral. E tem as sirenes de múltiplos tons, né? Porque aí você pode programar sons diferentes para situações diferentes. Por exemplo, um bip que é pausado para o alarme 1 e tem um som de choro contínuo e estridente para o alarme 2. Entende? Então a gente pode fazer dessa forma. E aí o poder melhor dentro da planta, que é o da combinação áudio-visual, né? O áudio mais o visual. Então, que é a nossa pergunta de ouro. Qual que é o melhor? Os dois juntos. Então, as normas de segurança e as boas práticas, elas exigem que os detectores fixos, eles acionem sistemas combinados. Então, o alarme visual direciona a equipe para saídas de emergência, identifica o local do perigo, enquanto o sonoro garante que ninguém fique alheio ao risco. E, além disso, a gente tem também, né, principalmente nos sistemas mais modernos, que contam com aquele recurso de reset ou silenciamento. Então, o operador pode silenciar a sirene após o alerta ser recebido, mas a luz vermelha continua piscando até que o ambiente esteja 100% seguro e o gás esteja dissipado. Algo que é muito comum, realmente principalmente na luz, no alarme visual, são esses níveis mesmo, né? Então, o pessoal da manutenção coloca que quando está no amarelo, ele só acende alarme 1, por exemplo. E muitas plantas têm 3 alarmes. Então, alarme 1, só o amarelo ali, o laranja acende. Alarme 2, só o vermelho acende. E só no alarme 3, que aí o vermelho acende e toca. E aí ele já corta circuitos, já está interligado, fazendo toda uma interface ali de automação, né, para cortar o fluxo de gás ou possíveis vazamentos. Beleza?
Então, pessoal, investir em detectores fixos com uma boa combinação de alarmes sonoros e visuais não é só para cumprir norma. A gente consegue assim garantir que os colaboradores voltem para casa em segurança no final do turno e que todos saibam exatamente o que está acontecendo na planta. Ficou com alguma dúvida aí como configurar os alarmes da planta, como escolher os alarmes corretos? Manda seu comentário aqui que a gente responde e a gente vai ter um prazer aí de ajudá-los onde quer que estejam, beleza? 100 dias em detecção de gases, bora lá que tem muito mais ainda. Abraço, até amanhã.